Opa, o pessoal já deve estar me vendo aí. Deixa eu só tentar trocar a minha câmera para. Isso, agora acredito que está todo mundo me vendo agora, não está? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos dar início a esse webinar. Primeiro, eu queria dizer e expressar para o pessoal de Angola a minha satisfação em tá podendo falar para o PMI de Angola. Quando o Alcides me convidou, eu tenho uma história de amor com Angola. Eu tive a oportunidade de ir em Angola muitas e muitas e muitas vezes, em 2007, 2008, 2009. Foi uma fase maravilhosa da minha vida, onde eu tive fazendo alguns trabalhos em Angola e adorei a experiência que eu tive em Angola, a comida, o povo, né? Eu acho que nós temos muitas similaridades entre Brasil e Angola, então é uma satisfação estar podendo compartilhar com vocês. Queria agradecer ao CIDS, todo o pessoal do PMI, pela paciência para a gente conseguir organizar uma agenda para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Bem, então hoje eu queria compartilhar com vocês o tema inteligência artificial e seus impactos na gestão de projetos. Esse slide, quem quiser, ele está sendo gravado também, esse webinar, mas quem quiser, depois eu passo isso sem problema nenhum para o PMI pode passar para vocês aí, caso vocês queiram ter alguma consulta. Isso mais para amparar. Esses slides estão em inglês, porque muitas vezes eu acabo tendo que apresentar em inglês, então, mas isso não vai fazer diferença nenhuma aqui não, porque eu vou estar falando e explicando para vocês tudo em português, tá bom? Então vamos lá. Bem, a primeira coisa, eu queria só apresentar rapidamente para vocês, assim, quem sou eu? Eu tenho uma história grande com gerenciamento de projetos. Eu tenho algo como 22 para 23 anos trabalhando na área de projetos. Tenho 15 livros escritos sempre nessa área, e é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, né? Eu tive uma oportunidade de viver durante 4 anos e meio a experiência sendo o líder de toda a parte de infraestrutura e projetos das Nações Unidas. Tenho todo esse trabalho em projetos que vão desde os modelos waterfall até os modelos ágeis, e atuo também, eu tenho uma empresa de venture capital na Dinamarca, que atua também na parte de inteligência artificial, que é o que eu pretendo abordar e falar um pouco com vocês hoje. A primeira coisa que nós temos que entender é que um monte de gente fala, poxa, inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá. Vamos entender o que é uma inteligência artificial. É uma habilidade que um sistema computacional tem de interpretar corretamente dados externos, aprender com esses dados e usar esse aprendizado para atender às metas específicas e tarefas específicas e ser adaptável. Então, eu adoro, toda vez que eu começo a falar sobre AI, eu quero dizer o seguinte: essa inteligência artificial, ela usa nada mais, nada menos que algoritmos para poder traduzir esse dado externo em algo que tenha valor para vocês. Então, eu quero dar um exemplo para vocês. Todo mundo que estudou engenharia, todo mundo que estudou tecnologia, aprendeu a achar a melhor reta entre vários pontos. Vocês lembram que você tinha assim um gráfico, aí você tinha um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e você traçava a melhor reta, ou seja, a reta que equilibrava a distância de cada um. Não é? Isso a gente chamava de regressão linear. Era o que aquilo? Aquilo era um algoritmo. Agora, ele só não era artificial, porque quem fazia era você, a conta. Hoje é o computador que faz. Então, o que é a inteligência artificial? É a capacidade de você ter dados onde um computador utiliza algoritmos, como o que eu exemplifiquei de uma forma muito simples para vocês, a regressão linear, ou modelos de fórmulas matemáticas, de modo a criar uma correlação que você não tinha pensado antes.
Ou seja, uma determinada relação de causa e efeito que você não tinha imaginado. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, poxa, mas isso é novo, Ricardo? Isso apareceu agora? Não, isso não é novo. Vou só colocar para vocês, em 2015, há 4 anos atrás, eu apresentei um paper no Congresso Mundial do PMI em Orlando, e o paper era usando redes neurais e estimativa análoga para orçamentar projetos. O que é uma neural network? Uma neural network é uma das formas de uso de inteligência artificial, onde você usa redes neurais que tentam simular o funcionamento e o chaveamento do cérebro. E tem vários softwares para poder fazer isso. Por exemplo, você tem o Crystal Ball, todos esses softwares de risco fazem. Vocês têm o Palisade, você tem o Neural Tools da Palisade, que você faz isso, onde você põe os dados, você treina esses dados e esses dados apresentam os resultados. E aí vocês vão me perguntar o seguinte, poxa, Ricardo, então por que hoje todo mundo está falando nisso? Por que todo mundo hoje fala nesse tipo de coisa? Por 2 coisas, por 2 motivos. Primeira coisa, nós temos problemas que muitas vezes a nossa capacidade de interação com dados não é capaz de resolver. E do outro lado, eu tenho soluções hoje que são absurdamente baratas e boas. Absurdamente. Então vamos lá. O que nós estamos tendo de problema hoje? Nós temos, primeiro, a descentralização. O trabalho acontece em qualquer lugar, a qualquer tempo. Então, vou te colocar o meu caso. Eu estou aqui agora no meu escritório. Eu hoje moro fora de Lisboa, mas eu moro em Portugal. Eu acabei de chegar de Boston. Deve ter 5 horas, 6 horas, eu estava em Boston. Então, ou seja, semana que vem eu estou na China, eu vou para Hong Kong. Então, cada dia eu estou em algum lugar. Então, o trabalho que eu faço, ele acontece em qualquer lugar, a qualquer hora. Não tem dia, não tem noite. Não... Ou seja, esse é um problema moderno. Ou seja, como é que eu vou gerenciar hoje um trabalho em projeto, um projeto que acontece em tudo quanto é lugar, de uma forma distribuída? Segundo, tá? Nós temos hoje times cada vez mais heterogêneos. Então, eu preciso também ter flexibilidade, porque tem pessoas que trabalham muito bem de uma forma estruturada. Tem pessoas que trabalham muito bem de uma forma mais abstrata. Eu não posso predizer todo mundo tem que trabalhar desse jeito. Outra coisa que nós temos que ver no nosso ambiente de projetos é que nós temos mas um monte de gerentes de projeto acidentais. Sabe o que é o gerente de projeto acidental? É aquele cara que um dia chega no trabalho, o chefe põe na mesa dele e fala assim, olha, ó, paf, tem que fazer isso aí, tem que entregar, e você olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? Por onde eu começo? Eu só sei que a data eterna está ali, eu sei que meu orçamento é apertado, e eu sei que eu tenho a necessidade de entregar esse escopo e esse produto. Então, muitas vezes, eu preciso mudar a forma com que eu trabalho. Então, muitas vezes hoje, você vê toda essa parte de inteligência artificial trabalhando violentamente para produzir resultados visuais, trabalho visual, traduzir dado complexo em simples. Outra coisa, nós vivemos num processo de negócio muito mais complexo, muito mais centralizado, com esses chamados ecosystems ou ecossistemas. E nós temos todo o problema de compliance. Então, olha só, ao mesmo tempo nós temos que colocar todo mundo trabalhando de modo isolado, nós temos, na maior parte das empresas, problemas de copyright, problemas de inteligência competitiva, onde você ainda tem que ter a segurança. E aí você tem toda a camada de novas soluções que o mundo está provendo. Isso é o mundo, tá, gente? O mundo. Como é que você cria um software transparente, de comunicação transparente, versátil, intuitivo, integrado, que permite rastreabilidade e compliance? Então, essas são as coisas que estão empurrando a gente para frente. E isso é empurrado pelo quê? Por 3 coisas.
Tecnologia, dado e velocidade. Primeira coisa, a tecnologia hoje, ela evolui numa capacidade absurda. É difícil, inclusive, da gente conseguir assimilar o que está acontecendo hoje na tecnologia. Eu, por exemplo, participo de muitos eventos de tecnologia. Então, se você toma um susto no nível que nós estamos chegando hoje de interação tecnológica, né? Quando a gente pega aqui, ó, eu estou aqui, peguei meu telefone aqui. Isso aqui é uma revolução no modo de trabalho e no modo de vida das pessoas. Gente, se eu contasse para o Ricardo, de 10 anos atrás, esse Ricardo que estava em Angola, e falasse, ó, daqui a 10 anos vai ter um telefone com essas características, que você vai fazer transação, esse telefone vai ter o seu cartão de crédito, ele vai permitir com que você pague, vai pedir com que você tire foto, vai permitir com que você faça tudo, vai permitir com que você se socialize, vai ter tanto aplicativo que você vai ter um problema de excesso, que vai conseguir obter informação, trafegar, fazer tudo. Vocês vão falar, Ricardo, isso não existe. Tá? A segunda coisa, a tecnologia e o preço está fazendo com que dado se torne o bem mais precioso e o armazenamento de dados a forma mais barata que existe. Eu acabei de trazer dos Estados Unidos um disco rígido, portátil, de 4 terabytes. Custou $89. 4 terabytes. Isso, eu vou dizer que era a capacidade de armazenamento do Bradesco e do Itaú, os dois maiores bancos do Brasil, há algo como 15 anos atrás. Então, o que aconteceu? Hoje, armazenar é barato. Hoje nós temos soluções na nuvem que são baratíssimas. E uma velocidade tremenda de processamento, uma acessibilidade tremenda. Então, isso tudo, gente, gerou o quê? Uma onda de avanço tecnológico que, sem dúvida nenhuma, vai afetar o nosso modo de trabalhar com projetos. E esse é o ponto que eu quero chegar. Então, deixa eu só mostrar para vocês algumas coisas assim, para vocês não ficarem assustados. E são coisas que já existem. Tá? Já existem. Por exemplo, previsão de trabalho numa tarefa. O que você tem aqui? Você tem esse fluxo que vocês estão vendo aqui. É o quê? Gente, é um modelo de rede neural. É um modelo simplificado de rede neural. O que ele faz? Ele combina dados de informação passada e correlaciona esses dados de uma maneira não convencional, que muita gente chama, quando esses dados são muito Big Data, etc. E combina isso tudo em quê? Em uma forma útil. Então, por exemplo, essa ferramenta, que é o Permoto, você chega e está montando um projeto. Aí você chega e fala assim, pintar a parede. Aí ele te pergunta assim, quem é que vai pintar essa parede? Você põe, João. Aí ele te pergunta, qual o tamanho da parede? 10 metros, por exemplo. Aí você chega e fala assim, você quer estimar o tempo ou quer que eu estime? Aí vamos supor que eu, Ricardo, quero estimar. Eu falo, 3 dias. Ele chega e fala assim, olha, baseado na nossa análise e na inteligência de tudo que a gente já fez, envolvendo o João, envolvendo pintar a parede, envolvendo a sua organização, eu acho que não deveriam ser 3 dias, deveriam ser 3,5 dias. E isso, gente, eu vou contar a vocês. Quando eu fiz isso em 2015, eu tinha que fazer isso na mão. Eu tinha que pegar todos esses dados, alimentar os dados de orçamento do projeto dentro do Excel, por exemplo, e eu rodava o simulador chamado Neural Tools para poder fazer isso. Hoje, eu vou falar para vocês, praticamente todas as soluções de mercado já vêm com isso. Por exemplo, a Microsoft tem esse, que é o exemplo que eu estou usando aqui, o Azure Machine Learning, que é um servidor na Microsoft para fazer isso. Então, você não vai nem ter que comprar servidor. Gente, aquilo que antes era uma coisa de especialista, hoje o trabalho do especialista é em montar essas redes neurais. O usuário vai ter aquele insight disponível online, sem nem saber. O usuário, ele nem precisa saber. Olha, você está usando Azure Machine Learning. O usuário, gente, vai apertar um botão
e vai aparecer uma sugestão para ele. É isso que nós vemos, por exemplo, quando você, por exemplo, faz uma compra na Amazon. Quando você pega e faz uma compra na Amazon, o que acontece? Você vai comprando uma coisa, já viu que no final lá ele fala assim, já que você está comprando telefone e capinha, você não quer comprar o cabo? Ele começa a achar conexões de compradores passados. Óbvio, essa que eu fiz uma óbvia, mas muitas vezes ele te dá um insight. Você já viu? Ele começa a conhecer você. Eu não estou discutindo aqui o lado da privacidade, mas ele começa. O que hoje é inteligência artificial? É que você vai ter máquinas hoje fazendo o trabalho, uma parcela relevante do trabalho que um PMO faz. O PMO chega e fala assim, é melhor fazer desse jeito, é melhor. A máquina vai fazer isso automático e ela é retroalimentada. A partir que entram novas informações, a partir do momento que entram novas informações, você otimiza e refina. E isso vale para previsão de tarefa, isso vale, por exemplo, para detecção de anomalia. Por exemplo, olhem só que legal. Imaginem que eu sou uma empresa grande em Angola. Eu sou a Sonangol. E eu quero, por exemplo, detectar, no meu, por exemplo, eu estou controlando vários projetos, eu quero detectar fraude. Mas não estou falando fraude comercial. Fraude assim, a pessoa reporta uma coisa no projeto, uma evolução e status do projeto que não é real. Por exemplo, eu vou lá e falo, está pronto, e não está. Ou eu falo que está 50% e na verdade está só 10%. Nós montamos um algoritmo que detecta isso, baseado em processos estatísticos. Ou seja, onde você começa a avaliar. Então, aquela pessoa que chegar e falar assim, está tudo perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito, esse projeto automaticamente já pode gerar uma luz vermelha para um processo de compliance. Por quê? Porque está bom demais, está perfeito demais. Você entendeu? Ou você não está inconsistente com a realidade. Então, por exemplo, um projeto, por exemplo, de cá, A e o B. O A reporta que a matéria-prima está atrasada, a matéria-prima 1. O B reporta que a matéria-prima está no prazo, mas as duas matérias-primas são a mesma. Só que um projeto não está vendo o outro. Mas o machine learning está vendo isso tudo. Então ele começa a correlacionar dados. Por exemplo, o João está doente para o projeto 1, mas não está doente para o projeto 2? E é o mesmo João? Perceberam? Agora, imaginem, gente, tá fácil vocês entenderem isso com esses exemplos simplesinhos que eu estou dando. Agora, vocês já imaginaram uma empresa como o Google, que deve ter 2.000 projetos, 3.000 projetos, sendo executados por 80. Como que você vai fazer isso? Não há cérebro humano capaz de fazer isso. Mas a tecnologia é capaz de fazer isso. Por quê? Você pode pegar esses milhões de dados e cruzar esses dados de uma forma extremamente eficiente hoje. Eficiente hoje. Só para dar um exemplo aqui que eu quero dar, eu estava lendo há pouco. O Brasil, por exemplo, tem hoje supercomputadores na Receita Federal para poder avaliar pagamento de tributo por parte de pessoas e empresas. Eles conseguem fazer uma análise de dados e calcular via mecanismos como este a chance de uma pessoa estar fraudando ou não a declaração de imposto de renda. Eles cruzam dados do cartão de crédito com dados do banco, com dados do patrimônio, com dados do imóvel, com dados do onde você registrou, tudo com seus dados pessoais. Então, isso até então era impossível. Até então você tinha que, no Brasil, por exemplo, você tinha que ir cartório em cartório olhando isso. Hoje, supercomputadores fazem essa interrelação automaticamente. É igual passaporte falso. Antes do passaporte falso, o cara estava preocupado, era se o pedaço de papel era bom. Lógico, isso aí pode ser uma... Mas quando você vai nos Estados Unidos e ele coloca ali, ele imediatamente, ele gasta 1 segundo para saber se aquele passaporte existe ou não. Porque ele cruza um monte de números, um monte de... Cada vez que você entra nos Estados Unidos é uma foto. Ele vai olhar todas as fotos e falar, opa, essa foto aqui é diferente. O que acontece? Então, ou seja, olha só como... Imaginem,
A quantidade de dados que é isso. Só a tecnologia que pode. Então, eu estou mostrando esses usos para vocês verem. Por exemplo, aqui, atribuição de recurso e variação. Então, ele começa a te dar previsões de troca de recursos. Você fala assim, ó, se você trocar esse recurso por esse, você consegue alterar a sua data de término do projeto em 3 dias. Você pode economizar 3 dias ou perder 3 dias. Então, isso tudo, gente, que eu estou falando, que parece um filme de ficção científica, é algo que está acontecendo hoje, agora. Isso está acontecendo agora. E em vários segmentos, em várias empresas, o uso dessa capacidade tecnológica para poder avançar o que eu tô precisando. Então, por exemplo, toda a parte de regressão para calcular performance global. Então, por exemplo, eu consigo, baseado na inteligência que eu tenho de cada projeto, eu consigo ter uma previsão de como aquele projeto vai se comportar, e ao ter a previsão de como esse projeto vai se comportar, eu consigo calcular o índice de performance global da minha carteira de projetos ou da minha organização. Eu consigo ter um mecanismo de provisão que é muito mais preciso e muito mais robusto do que, por exemplo, fazer uma análise de valor agregado, que, por sinal, foi o assunto do meu mestrado. Então, você pode fazer uma análise de valor agregado com inteligência artificial. Olha só como é que você vai rompendo e mudando esses limites, né? Bem, então aí, ó, eu quis mostrar aqui, ó, isso aqui é só uma tela para vocês verem. Isso aqui é um chat, tá? Um chat fazendo ações, onde você nem software você precisa. Você precisa ter aqui, nesse lado esquerdo, esse daqui é o Microsoft Teams, mas você poderia ser o WhatsApp, poderia ser Skype, ah lá, ele está gerando um relatório para você dentro do Word. Então, isso aqui são só exemplos para vocês, eu mando para vocês esse exemplo de como as coisas podem funcionar de uma forma extremamente dinâmica, didática lá. Eu estou conversando, é como se eu estivesse conversando com alguém, só que esse alguém não existe. Esse alguém é um assistente virtual. Então, esse é um exemplo clássico que a gente tem hoje de usos para isso, né? Bem, deixa eu passar aqui para o próximo. Bem, então, basicamente, gente, o que é o processo de machine learning ou inteligência artificial? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês. Tudo se fundamenta em dado. Por isso que hoje, eu não sei se vocês já viram, todo mundo fala assim, dado é o rei, quem tem o dado é o rei. Por que o Facebook vale tanto? Porque o Facebook tem dado. O Facebook é o seguinte, quanto mais você põe coisas da sua vida dentro do Facebook, mais ele te conhece. Se você gosta de cachorro e posta foto de cachorro e dá like em coisa de cachorro, ele começa a coletar esse dado e ele começa o quê? A testar, falar assim, vou mandar uma foto de um gato agora para ver se ele gosta de animal ou ele gosta de cachorro. Então você vai começando o quê? A entender, coletar. E ao coletar esses dados, você, com a capacidade hoje que você tem, você consegue processar uma quantidade absurda de dados quase que instantaneamente. É por isso que você está usando, na hora que aparece alguma coisa, você fala, mas como que a Amazon, como que o Facebook, ou como que o Instagram fez isso? Como é que o Instagram colocou essa propaganda ali? Na hora. Por quê? Porque a capacidade de processamento é absurda hoje. E o que acontece hoje? Esses mecanismos analisam potenciais correlações. Então, eles analisam o seguinte, toda pessoa que gosta disso também gosta disso. Por quê? Porque eu já avaliei isso em 1 milhão de pessoas. Então, talvez o João, se ele gosta disso, possivelmente ele vai gostar daquilo. E aí, o que eu faço? Olha só a loucura. Quanto mais eu faço isso, mais competente eu me torno. E isso entra no treinamento e aprendizado. É o seguinte, quanto mais você compra na Amazon, mais a Amazon conhece você e mais a Amazon tem capacidade de sugerir aquilo que você quer. Vamos traduzir para o gerenciamento de projetos? Quanto mais os mecanismos de machine learning ou de inteligência artificial conhecem os projetos que você está fazendo, os recursos que você tem, como você está alocando o recurso, que projetos estouraram o orçamento, que projetos tiveram risco, mais ele vai ter a capacidade de te ajudar.
Ele, por exemplo, você pode criar um risco. Essa é uma coisa que a gente faz muito. Você criar um risco e falar assim, a probabilidade é de 15%. E aí a inteligência artificial fala, não, não é 15%, não. É 40%. Você está enganado. A sua experiência não condiz com os mecanismos de inteligência artificial baseado em milhares de projetos que a sua empresa fez e que outras empresas fizeram. Imagina se amanhã nasce um Facebook dos projetos. E isso vai permitir com que eu faça previsões. Lógico, toda previsão tem um grau de risco, mas previsões muito mais precisas. Então, se vocês me perguntarem o que é um tópico quente hoje no gerenciamento de projetos, é isso. É como é que eu consigo previsões rápidas, com baixo custo e confiáveis, que não sejam um chute. Isso hoje vale ouro. Isso hoje vale ouro. Como é que eu consigo aprender com o meu processo? Como é que eu consigo aprender assim? Que tipo de perfil profissional se desenvolve mais em cada tipo de projeto? E aí isso vai facilitar meu processo de recrutamento de novos gerentes de projeto. Eu estava em Nova York semana passada e eu estava conversando com uma pesquisadora da New York University em recursos humanos e ela chegou para mim assim, sabe essas coisas que a Sua falou assim, Ricardo, o currículo vai acabar. O currículo vai acabar. O currículo, assim, que você põe seu nome, acabou, é isso. Hoje, a sua exposição online é o seu currículo. A sua exposição. Eu não preciso do seu currículo mais, não. Eu preciso encontrar alguém. Você vai ter mecanismos que vão varrer você na internet. Aí você vai falar, mas é no LinkedIn? No LinkedIn também. E vão avaliar tudo. Vão avaliar se realmente você formou naquela universidade. Aquilo tudo vai ser automaticamente checado. E você vai ter vários hoje assistentes que vão te dar assim, ó, eu acho que o perfil que você quer, você encontra nessas 50 pessoas. Aí as pessoas nem estão necessariamente procurando por um trabalho, mas elas se tornam potenciais candidatos. Lógico, eu não estou discutindo aqui uma coisa. Quando eu dou esses exemplos, eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui querendo discutir privacidade, etc. Não é o foco de... Tem todo um lado humano, social e sociopolítico que isso tudo aqui vai trazer. Eu estou pondo esse assunto um pouquinho de lado agora, não que eu estou dizendo que ele é menos importante, longe de mim, eu acho ele tão ou mais importante que eu... Mas eu preciso pôr ele de lado para a gente entender esse processo. Depois a gente volta nele e entende o que está acontecendo e como é que a gente vai conseguir alcançar esses benefícios sem necessariamente invadir a vida de todo mundo, né? Que é o grande desafio hoje que a gente vê nas redes sociais. Bem, então olha só, alguns usos, eu já dei alguns exemplos, tá? Mas, por exemplo, eu posso prever performance, eu posso prever orçamento, eu posso fazer um processo de orçamentação que é preditivo, eu posso fazer baseado nos custos reais de projetos anteriores. Risco, eu posso fazer toda a minha análise de risco, toda. Eu posso fazer uma indicação de risco e a inteligência artificial fala assim, Ricardo, você não considerou esse risco, esse risco, esse risco e esse risco. Eu tenho toda a parte de estimativa de prazo, estimativa de custo, estimativa de homem-hora, estimativa de, por exemplo, prazo de entrega. Tudo isso em tempo real. Hoje, quando eu falo em tempo real, é tempo real. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a fazer simulação de Monte Carlo, para quem não se lembra, ele usa os mecanismos que o John von Neumann desenvolveram no método de Monte Carlo, onde você pega as durações, duração orçamento, você põe a duração pessimista, otimista, mais provável, e você monta um modelo matemático e uma distribuição aleatória nesses 3 pontos, usando uma distribuição chamada triangular, onde você consegue projetar o futuro. Né? Você consegue dizer com 95% de certeza qual o prazo do seu projeto, ou com 99% de certeza. E isso se baseia no método de Monte Carlo que o John von Neumann fez. John von Neumann provou isso com 50 iterações feitas à mão, 50 repetições feitas à mão. Se eu hoje, eu não vou fazer essa demonstração aqui agora, mas se eu agora abrir um crystal ball, ou abrir aqui um at risk e fizer uma simulação de Monte Carlo, eu faço
200 mil iterações em 2 segundos. Eu acho que eu estou até errado. Talvez eu falaria assim, 500 mil em 1 segundo. Então, assim, hoje não tem, é online. É absolutamente online. Então, é por isso que você tem a informação. Então, você não tem mais aquele negócio assim, eu estou precisando fazer uma análise de risco, aí você tem que ir lá buscar o papel. Não, você já recebe essa informação analisada. Isso é a inteligência artificial. Isso é o uso. E essas aplicações se dão em tudo hoje, inclusive na área de projetos. Ou seja, hoje, todo mundo que está trabalhando com esses assuntos quentes em gerenciamento de projetos estão usando algum tipo de uso tecnológico para acelerar o processo e melhorar o resultado dos projetos. Bem, benefícios. Eu vou começar falando tudo de lindo. Bem, primeiro, inteligência artificial faz o trabalho duro. Claro, claro. Imaginem o que sou eu aplicar um conjunto de fórmulas 200 mil vezes à mão em 2 segundos. Então, todo esse trabalho braçal é feito pela inteligência artificial. Custo é infinitamente mais barato, porque eu hoje, antes eu precisava de supercomputadores para processar isso. Hoje, qualquer computador, aliás, se você está conseguindo assistir esse webinar, você consegue fazer, rodar mecanismos de inteligência artificial na sua máquina. Aumenta a produtividade, reduz o investimento em treinamento, porque, por exemplo, o usuário final, ele não precisa saber disso tudo. Se a sua organização, por exemplo, tiver uma informação, a pessoa, ao colocar, ela vai receber isso de uma forma intuitiva, direta. Pode ser num e-mail, pode ser num chat, pode ser num painel do Trello, pode ser num quadro de Kanban. Então, você consegue rapidamente colocar as pessoas na velocidade. E aumenta a consistência e a confiabilidade que você tem no dado. Porque a pior coisa do mundo é você ter um processo bonito com um dado podre. Por quê? Porque aí você o quê? Não consegue gerar nenhum resultado. Eles parecem bonitos, mas eles são incorretos. Eles não comprovam a verdade. Bem, e aí, pessoal, o que eu quero colocar para você? É que as coisas, nem tudo é tão perfeito, tão arrumado e tão assim, lindo. Tem muita coisa que assusta. E eu queria usar esse exemplo. Eu queria dar uma sugestão a todos que estão vendo esse webinar. Vocês têm que assistir. Escutem aqui, eu estou falando do meu coração. O filme AlphaGo. Vocês têm que assistir. Ele conta a história, tá? A história do Demis Hassabis. O Demis Hassabis criou uma empresa chamada DeepMind. E essa empresa, inclusive, foi comprada pela Google recentemente. E eles fizeram um filme, esse filme está hoje no Netflix, e é um filme fabuloso. Agora, ele é tão sensacional que você para até de dormir, de tão assustado que você fica. É o seguinte, todo mundo lembra a história do Deep Blue jogando, era Deep Blue, eu não lembro como é que era o nome, mas da IBM, Watson, jogando contra o Kasparov, quem ganha, o homem ou a máquina no jogo de xadrez, etc. Então, o jogo de xadrez já ficou no passado. Por quê? Porque o jogo de xadrez ele tem combinações limitadas. É lógico, elas são enormes, mas elas são limitadas. Ou seja, em algum ponto você consegue analisar todas as possíveis possibilidades. Então, o que acontece? Se você tiver uma máquina com capacidade de processamento, e essa capacidade aumentar, uma hora não tem jeito. Essa máquina vai bater qualquer humano. Por quê? Porque ela não tem inteligência. Ela simplesmente avalia todas as opções a todos os momentos. Por quê? Porque o jogo é finito. Aí o Demis Hassabis, que é apaixonado por jogo, aliás, assistam os vídeos dele no YouTube, que ele é um cara absolutamente brilhante. Ele ficou fanático com um jogo que é muito famoso na Coreia, chamado Go, que é um jogo onde você tem peças brancas e peças pretas, e o objetivo é dominar
o território do outro e você domina o território do outro cercando uma área. Por exemplo, se os pretos cercarem uma área cheia de brancos, eles dominam aquela área toda e ele come aquelas peças do branco. E assim você ganha o jogo. Quem mais conseguir essas peças? Este é um jogo de ilimitadas possibilidades. Ou seja, até hoje não existe máquina que conseguiu avaliar todas as possibilidades. Tanto que na Coreia, esse é tido como um jogo milagroso. É um jogo da intuição, é um jogo da arte, da conexão divina, etc. A DeepMind começou a criar um algoritmo para tentar jogar AlphaGo. E eles criaram o AlphaGo 1, depois eles criaram o AlphaGo 2, e eles foram aprimorando, né? E o filme conta essa história. Eu não quero contar porque vocês não vão ver o filme. Ele conta essa história. O AlphaGo, gente, conseguiu, na última versão, na época, isso foi em 2016, ganhar numa melhor de 5 de 4-1 do Lee Sedol, que é o maior campeão de todos os tempos de Go. É considerado uma pessoa indestrutível no jogo de Go. E o AlphaGo ganhou. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a DeepMind não está nem colocando mais foco no AlphaGo, porque o AlphaGo hoje ele só consegue jogar contra ele mesmo, porque não tem nenhum humano capaz de jogar contra ele. Ele conseguiu desenvolver lógicas que nenhum humano conseguiu. Isso é inteligência artificial. E eu vou te dizer, por que eu quis que vocês falassem assim, assistam esse filme, para vocês entenderem o conceito de inteligência artificial como um todo. É que é assustador. Eu juro para você, eu terminei o filme com a sensação assim, isso é bom ou isso não é bom? Por quê? Porque é tão assustador. Esse filme é um exemplo clássico. E hoje nós estamos vendo isso em milhões de coisas. Nós estamos vendo essa evolução nos atingir de uma forma inexplicável. Quando a gente pensa na capacidade de processamento, quando a gente pensa na velocidade de processamento dessas máquinas hoje, a gente começa a ficar pensando assim, mas e qual vai ser o papel do homem? Hoje está todo mundo falando sobre isso, né? Qual vai ser o papel do homem se daqui a pouco o computador faz tudo? Então esse é um filme, e essa é a polêmica. E esse lado, assim, eu juro, no finalzinho do jogo, do filme, vocês vão ver, nem todo mundo tem aquele final maravilhosamente feliz, porque um monte de gente fala assim, mas e aí? O que vai acontecer agora? Hoje foi o gol. Hoje foi o gol. O gol, esse filme e o AlphaGo mudou a cultura de gol no mundo. Porque Go, todo mundo pensava, nunca vai existir uma máquina substituindo. Hoje, não só existe uma máquina substituindo, como existe uma máquina indestrutível. Você pode, o Lee Sedol hoje, se tivesse esse campeonato, não precisa nem fazer o campeonato, porque o AlphaGo ia ganhar assim de 1000-0. O AlphaGo hoje só consegue jogar contra ele mesmo. Então assistam o filme para vocês entenderem. Isso é inteligência artificial, levada num limite extremo de complexidade, que é um jogo de Go. Bem, aí, óbvia pergunta, né? E eu tô caminhando mais para a parte final do que eu queria falar para vocês, assim, e o meu trabalho acabou? Né? É claro, gente, vocês não acham que eu pergunto isso para mim, não? Você acha que eu fico perguntando? Então eu queria dizer uma coisa para vocês. Se o seu trabalho é repetitivo, o seu trabalho vai desaparecer. Se o seu trabalho é pegar um cronograma aqui, pegar outro cronograma, combinar os dois, ver o que está atrasado, preencher isso aqui no relatório e entregar, o seu emprego acabou. Ele acabou no horizonte de 6 meses, 1 ano, de hoje. À medida que você anda para o lado direito e vai pegando coisas mais complexas e mais criativas, aí a máquina tem muito mais dificuldade de entender. Por exemplo, a máquina escreveu um artigo,
a máquina fazer um trabalho científico. Ela pode fazer um dado repetitivo, mas não um científico, um artista. Pô, lógico, tem gente fazendo tudo, criando robô para cantar, etc. Mas estou dizendo assim, mas é uma fronteira muito mais difícil. Então, é muito mais fácil eu hoje usar uma tarefa e usar a inteligência artificial para pegar esse lado rotineiro, repetitivo. Por isso que nós estamos falando assim, exame de sangue, segurança. Hoje, por exemplo, segurança física, isso vai acabar. Isso vai acabar. Hoje, você vai desenvolver mecanismos de segurança que você vai ter, lógico, a segurança física para intervir, se precisar, mas você vai ter casas onde o nível de segurança não existe homem. Por quê? Porque a câmera, eu, por exemplo, uso aquelas câmeras Nest da Google, cara, a câmera tem inteligência artificial. A câmera chega para mim e me avisa assim, cachorro latindo. Eu falo assim, mas como é que eles descobriram que é um cachorro latindo? Sabe, não é um som de uma árvore. Então, olhem só, é a inteligência. E quanto mais ela filma, mais ela aprende. Mais ela aprende. Eu estou só colocando isso para vocês entenderem. Então, chega num ponto onde você consegue ter uma segurança, por exemplo, completamente sem a necessidade de pessoas ali. Isso, por exemplo, para trabalhos complexos, por exemplo, você tem uma usina nuclear, você tem um negócio, por exemplo, vocês viram, né? Eu estou vendo a minissérie sobre Chernobyl, da HBO, você vê o impacto das vidas, porque as pessoas estavam lá perto, etc. Hoje você pode ter áreas de extrema criticidade, perigo, usando todo esse processo de robotização, automatização, inteligência, etc., para fazer. Então, o que eu queria mostrar nesse gráfico para vocês? É o seguinte, como é que você se posiciona como gerente de projeto? Você tem que pensar o seguinte, o meu dia é como? O que eu faço? Eu fico o dia inteiro preenchendo relatório, fazendo coisa, tal. Então, olha, você está pronto para sofrer uma disruptura. Você está pronto para ser vítima de alguém que vai criar alguma coisa que vai simplesmente desaparecer com o trabalho que você precisar, você proporcionar. Agora, se você está no complexity, que é o quê? Como é que eu monto o melhor escopo? Como é que eu conecto peças de uma forma diferente, de forma a produzir um produto único? Como é que eu reinvento o meu negócio de modo a produzir algo inovador, diferente, que posicione a minha organização de uma forma diferente? Qual tipo de tecnologia eu posso... esse é onde não só não tem crise, como falta gente. Mas falta muita gente com essa capacidade. E é aí que, se eu puder dar um conselho, eu sei, assim, eu não gosto de ficar dando muito conselho, porque, né, conselho eu brinco. Se conselho fosse sempre bom, a gente não dava, a gente vendia. Eu quero dar uma dica para vocês. Tá? Existe crise, existe dificuldade, existe. Para um monte de gente e um monte de coisa. Mas existe um mar de oportunidades. Mas um mar. Se você está mais nesse lado aqui, que eu estou vendo da direita, aqui, mais complexo, mais criativo. Ou seja, se você está trabalhando com coisas mais complexas, mais criativas. Por quê? Porque esses provavelmente vão ser os últimos. E aí o grande segredo hoje, que é uma coisa que eu hoje sou um advogado intenso, como é que nós podemos fazer uma sociedade mais positiva? Né? Todo o meu trabalho na Brightline, meu trabalho na ONU, como nós podemos pegar pessoas que têm habilidades, que são ótimas na rotina, mas a gente sabe que essa rotina vai ser substituída, e a gente treina essas pessoas para novas profissões. Porque hoje, o que nós vivemos é um gap, assim, sobra gente com uma qualificação e falta gente com outra. Então, como a gente consegue aumentar a capacidade com que essas pessoas aprendam e mudem e se tornem mais fluidas nesse processo de transformação? Isso é que vai fazer o profissional do futuro. Eu queria sugerir
Aí no cantinho vocês estão vendo o Kai-Fu Lee. O Kai-Fu Lee falou isso na TED em 2018 em Vancouver. Eu vi isso pessoalmente, a apresentação foi excelente. Então eu sugiro que vocês entrem no TED.com e procurem a palestra dele, Kai-Fu Lee, porque ele fala só sobre o futuro do trabalho com a tecnologia. Ou seja, qual é o impacto, porque eu quis mostrar o AlphaGo antes, porque qual é o impacto desse AlphaGo, desse modelo no meu trabalho? Pô, eu sou especialista em alguma coisa, essa coisa vai ser substituída por uma máquina amanhã? Como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai ganhar corpo? Quanto tempo? Porque muita gente não imaginava a velocidade que nós temos hoje. Hoje, por exemplo, praticamente não existe mais intermediário. Você não usa mais agência de viagem. Você trata tudo direto. Você usa o quê? Mecanismos online. Né? Hoje, daqui a pouquinho, não vai existir. Telefone em casa já não existe mais. Né? Para quem chegou um dia a ter. Hoje tudo é celular e daqui a pouco vai acabar, anotem, vai acabar a internet na sua casa. Sabe por quê? Porque a sua internet vai ser isso aqui. Você não vai precisar ter uma internet em casa. O seu telefone é a sua internet em casa, no trabalho, em qualquer lugar, é a sua internet. Em alta velocidade, que você baixa tudo, faz tudo. Então, são tendências que só não vê quem não quer. É só olhar. E isso, gente, é uma das coisas assim, eu sou um apaixonado pela África, né? Já tive várias e várias vezes. E eu quero dizer, a tecnologia é uma das coisas que está mudando o horizonte na África. Ou seja, a tecnologia está mudando a forma de se fazer negócio, está mudando. Hoje, por exemplo, com o telefone na África, você consegue mandar dinheiro, receber dinheiro, e isso vai se tornar cada vez mais uma tendência. Então, vocês estão vendo que nós estamos vendo essas disrupturas acontecendo no topo, e a gente, como gerente, precisa se enquadrar e entender que o nosso trabalho também está mudando. O trabalho que eu faço hoje, apesar de eu, lá no meu slide falando que eu atuo nessa área há 20 e poucos anos, o meu trabalho hoje é completamente diferente do trabalho que eu fazia. Só o nome que é o mesmo, o Ricardo mexe com gerenciamento de projeto, mas o projeto hoje é completamente diferente. É uma realidade completamente diferente, muito mais fluida do que era há 20 anos atrás. Então essa é a realidade que a gente vive hoje. Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês pensem nesse lado. E aí eu queria deixar esse pensamento aqui. Tá? Lembre-se, se seu trabalho é só atualizar cronograma, usar o Microsoft Project, ficar ligando tarefa e fazendo isso, eu não quero que você fique triste, mas esse seu trabalho acabou. Pode procurar outra coisa para fazer. Porque esse, eu te garanto, isso aí, ninguém vai nem pensar nisso. Se você falar assim, eu sei calcular caminho, pô, legal. Não tenho dúvida no valor intelectual desse entendimento. Mas você nunca vai conseguir fazer na velocidade e na precisão que um computador faz. Nunca. E no custo que um computador faz. Que você vai gastar $500 e vai ter um computador. Então não tem jeito. Ou seja, o poder tecnológico nas tarefas repetitivas é imbatível. Não há nada que você consiga competir com o computador nesse sentido. Bem, agora, vamos tentar dar um pouquinho de nome aos itens aí. Então, olha só, o que eu fiz? E sou eu, tá? Adaptando do Kai-Fu Lee. Eu peguei em azul e coloquei as coisas que essa inteligência artificial pode criar uma disruptura nos repetitivos até nos complexos. Então, olha só, se você está atualizando a agenda, fazendo planejamento de recurso, reagendando, fazendo aquela orçamentação básica, a gente estima que em 3 anos esse trabalho não vai existir mais. Você vai usar BIM, que é tecnologia para construir. Você vai construir com BIM e já vai sair o budget pronto. Você não vai nem lembrar que tem budget. É automático. Se você mudar uma parede de lugar, o budget já muda. Rotina. Preparar relatório, gerenciar informação, controlar recurso, fazer controle de risco,
Sabe aquele negócio assim, gerenciar pessoal, gerenciar férias, gerenciar quem tem, quantos dias de férias cada um tem. Ou isso vai acabar em 5 anos. Isso não existe. Isso não existe. Você vai ter um computador que vai fazer essa gestão. Não estou falando a gestão emocional, profissional. Estou falando essa gestão operacional. Essa gestão operacional. Hoje, 90% dos prédios que eu vou de alta tecnologia hoje, quem, por exemplo, já usou o WeWork, por exemplo, eu não falo com ninguém, não. Eu entro no computador, digito meu nome, ele automaticamente me identifica, não sei o quê. Eu praticamente não falo nada, já sai a chave para mim. Perceberam? Já sai a chave para mim. Hoje, muitos hotéis, eu já recebo a chave aqui. Eu faço o check-in no táxi. E eles já baixam a chave. Né? Eu chego no quarto, já vou direto para o quarto, meu quarto já está liberado. Tá? Então, esse tipo de rotina vai acabar em 5 anos. Aí vem otimização. Aí vem fast tracking crashing, lembra? Eu fazer mais coisa em paralelo, ou colocar mais recursos para compactar, mecanismos clássicos aí, né, pessoal? Quem não se lembra do PMBOK capítulo 6, né? Tá aí, nivelamento de recursos, análise de risco. Bem, isso já é a otimização. Esses trabalhos já estão, vamos dizer, eles não estão em uma ameaça evidente, mas de 5 a 10 anos tem muita chance de que eles sejam completamente substituídos por inteligência artificial. Agora, a gestão do time. A gestão, mas não é a gestão operacional, mas gestão, motivação, trabalhar com o time, adaptar a cultura, criar um senso de equipe. Resolução de conflito. pessoal, eu até hoje, eu não sei se deve ter alguém maluco lá no Vale do Silício ou na China pensando nisso, mas eu nunca vi uma pessoa que fala assim, estou com um conflito aqui entre o fulano a pessoa A e a pessoa B. Aí você vai na frente do computador, o computador resolve o conflito. Até hoje eu nunca vi. Se alguém viu, eu adoraria ver e adoraria saber como é que vai ser, mas até então não conseguimos, porque essas são estruturas extremamente complexas e criativas. Tomada de decisão, gestão de partes interessadas. Como é que eu sei que, esse fornecedor tem que gerenciar ele desse jeito, esse cliente desse jeito, essa pessoa da equipe é mais sensível, essa pessoa é menos. Como? Né? Então, isso são tarefas que ainda são íntimas, intrínsecas da atividade de ser humano. Né? Grandes transformações, por exemplo, organizações que estão se transformando. Hoje é uma área que eu lido na Brightline, que é a parte de transformação, que é uma das coisas mais complexas hoje. Como é que as empresas estão se transformando? Completamente. Ou seja, ou elas estão transformando ou elas estão morrendo. Você vê, eu não preciso repetir, mas Uber, Airbnb, por exemplo, hoje, semana passada eu fui apresentar para uma empresa, ela já existe há um tempo, chamada Stitch It. Stitch It é uma empresa de roupa, vestuário, sob medida para você que usa inteligência artificial para definir o seu estilo. Você faz alguns questionários falando assim, você prefere esse vestido ou esse? Você prefere essa calça ou essa? E ele cria um pacote de estilo e manda para sua casa, na sua medida. Aí você testa. Que vocês não querem, você devolve. Aí, à medida que você devolve e aceita, ele vai te conhecendo melhor e vai te sugerindo. Então, você vai ter, vamos dizer, um estilista pessoal num preço otimizado, num lugar que não tem loja, num custo efetivo. Olha só como isso pode simplesmente mudar toda a indústria da moda. Dê uma olhada nesse site, chama Stitch It. Desenvolvimento de produtos disruptivos. Uber. Gente, olha o que o Uber fez com o transporte. Olha como o Uber... quando eu falo Uber, Lyft. Olha como eles mudaram. E eu vou te falar, esse tipo de disruptura você só consegue fazer quando você tem uma criatividade, um insight criativo, usando a tecnologia, onde a tecnologia vira o suporte material para essa ideia disruptiva aqui. Para essa ideia disruptiva. É isso que a gente quer. E toda a parte que reúne skills sociais, que é uma coisa que vale ouro hoje para um gerente de projeto. Hoje, uma das coisas que eu mais valorizo, se eu tiver que
contratar um gerente de projeto. A coisa que eu mais quero, a capacidade que aquela pessoa tem de trabalhar sob pressão, a capacidade que aquela pessoa tem de mudar, a capacidade social daquela pessoa de interagir com outras pessoas de uma forma respeitosa e objetiva, clara e transparente. Isso, para mim, vale muito mais do que qualquer característica técnica daquela pessoa. Porque se eu precisar de um técnico, eu contrato o técnico, põe ele numa mesa e põe para exercer atividade técnica. Agora, integrar tudo é que é o caos hoje. Pegar todas essas peças e colocar elas funcionando de uma forma integrada. Bem, minha mensagem final para vocês eu adoro o Avinash Katush. Eu até sugiro, depois coloquem o nome dele no Google e assinem o blog dele. O blog dele é fantástico. Agora, uma coisa que eu adorei, isso é uma das frases dele, ele fala assim, você não sabe onde você está indo, eu garanto que você vai chegar em algum lugar, mas você vai ficar miserável. A minha mensagem final é o seguinte, a tecnologia está aí, ela está mudando tudo, né? Ela está mudando de uma forma absurda a forma com que a gente trabalha, com que a gente interage, com que a gente se relaciona, com que a gente conhece a nossa futura esposa, o nosso futuro marido, o nosso futuro parceiro. E se a gente não entender essa realidade, na hora que isso bater na nossa porta, vai bater como uma onda que nós não vamos ser capazes de pular. E é por isso, por exemplo, que o tema, por exemplo, desse ano, quando a gente montou para a nossa conferência no fim do ano da Brightline, é transformação para um futuro compartilhado. Como é que você adota isso tudo? E esse é o meu grande desafio de vida. Adotar isso tudo que a gente está falando aqui de uma forma positiva para o mundo, né? De uma forma a gerar mais inclusão e não menos inclusão. Então, é isso que eu queria deixar com vocês. Mais uma vez, eu queria agradecer imensamente ao Alcides, ao pessoal todo do PMI que me convidou. Peço desculpa aí por ter avançado um pouquinho no tempo, mas achei importante falar. Vocês têm meu e-mail aí embaixo, o meu Twitter também. Eu tenho o maior prazer em estar com vocês, para mim é uma satisfação e eu queria agora passar aí para o PMI para ver se a gente tem alguma pergunta. Eu sei que o tempo já está avançado, mas se a gente tem alguma... aqui, ó, eu tenho uma pergunta só, então eu vou responder essa. Quem quiser depois pode me mandar. O Eliseu mandou o seguinte: Ricardo, como explicar que, sendo o homem o maior ator dessas transformações que ocorrem na natureza, pode ser ele próprio os principais prejudicar? O Eliseu, eu não sei te responder, cara. Eu juro pra, o dia que você encontrar essa resposta aí, você me conta também. Como é que nós somos capazes de criar coisas que no fim vão nos destruir. Eu juro para você, eu não sei como, né? Nenhum animal no mundo é capaz de fazer isso. Então eu falo assim, eu estava lendo Sapiens, do Yuval Noah Harari, falando essa habilidade cognitiva do ser humano é que faz essas loucuras. Agora, uma coisa importante a gente tem que entender que cada vez mais essa transformação beneficia, se usada da forma inadequada, um grupo menor de pessoas e prejudica um número maior. Então, como é que a gente vai conseguir pegar isso tudo e levar todo mundo para frente? Essa é a grande pergunta que todos nós estamos buscando. Então, eu acho que é isso que é uma coisa que a gente está falando. Assim, como é que nós conseguimos criar benefício para a sociedade com um benefício para todo mundo? Boa noite. Que ferramentas de AI atualmente eu uso para o meu auxílio em gerenciamento de projetos? Bem, eu posso falar um pouco, mas eu vou te colocar. Primeira coisa, hoje todas essas ferramentas da Palisade, todas as ferramentas Palisade, at risk, etc., são ferramentas de inteligência artificial. As ferramentas de inteligência artificiais integradas, óbvio, a Microsoft, toda a ferramenta TPM da Microsoft já é integrada com inteligência artificial.
Então, você já tem praticamente todos. Uma coisa que a gente está vendo é que cada vez mais você tem uma tendência no uso de ferramentas integradas, como o PPM. Por exemplo, a Microsoft vai agora investir dramaticamente na conexão entre o SharePoint, que é todo o workflow de documentos, e o trabalho em projetos, né? Isso aí vai ser um lançamento grande que a Microsoft vai fazer agora, ou seja, que vai mudar inclusive o Project Server, etc. Por quê? Para poder incorporar os mecanismos de inteligência artificial e integrar projetos na operação. Gente, projeto é parte da operação da empresa, ele não é um apêndice da empresa. Tá? Então tem isso. E os exemplos que eu mostrei são do Piemoto, que é a startup, a venture que eu tenho na Dinamarca, que eu sou um dos acionistas. Bem, obrigado, Marcos. Alfredo, que desafios julga existirem para potenciar a inclusão? Porque até aqui a tecnologia tem mostrado um potencial fator de exclusão. Alfredo, sim, a tecnologia ela tem demonstrado um fator razoável de exclusão, sim, mas ela tem inúmeros usos para potencializar a inclusão. Por exemplo, hoje você vê a maior parte dos projetos hoje em países em desenvolvimento que potencializam educação, inclusão, conhecimento, estão todas usando tecnologia. Todas. Então, por exemplo, vou te colocar gente usando tecnologia para fazer código postal de endereçamento por 3 letras, que é um código de endereçamento global, onde você consegue localizar qualquer coisa, mesmo que não exista rua, para você endereçar, por exemplo, remédio, medicamento. Isso são uso de tecnologia para incluir. Então, eu quero dizer o seguinte, infelizmente, a gente tem visto péssimos exemplos. Péssimo, principalmente, assim, eu uso rede social, mas eu virei, assim, um inimigo, porque eu acho que hoje é tão destrutivo que nem quem criou sabia que ia ter isso. Agora, a ideia de integrar as pessoas, por exemplo, a ideia de você poder compartilhar foto com as pessoas que você ama é uma maravilhosa forma de inclusão. Agora, a partir do momento que você usa o Instagram para mostrar só fotos de você lindo, arrumado, isso, o que você faz? Você só cria. Você já viu alguém botar foto triste no Instagram? Botar foto comendo comida ruim? Não, todo mundo só bota comendo comida bonita, lindo, arrumado. E aí você cria um mundo que é completamente artificial, que só exclui. Então, isso é um trabalho que nós temos que reunir, nós todos, com também psicólogos, etc., para entender por que o homem é tão destrutivo a si mesmo. Tá? É possível saber mais sobre o meu projeto de mestrado? Achei muito interessante. Bem, eu tenho um monte de artigos no meu site sobre o meu trabalho do mestrado. Meu trabalho do mestrado foi sobre análise de valor agregado. Eu tenho um dos meus livros foi publicado baseado no meu mestrado. Está lá, ele está todo disponível. Tem milhões de artigos lá, todos gratuitos para você baixar, tá bom? Vamos lá. O PMI os PMs vão estar focados na inteligência artificial. O Pedro colocou. Bem, eu não tenho a menor dúvida de que a inteligência artificial vai estar absolutamente dominando o cenário do trabalho. Nenhum de nós aqui que estiver continuando com o trabalho em projeto vai poder dispensar a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser o seu... Você vai chegar e vai falar assim, Hey Siri, se você tiver um iPhone, ou você vai falar pro seu Alexa, falar, Alexa, what's the chance of tomorrow rain? Qual que é a chance de chover amanhã? Aí você fala assim, isso atrasa a entrega da mercadoria do meu projeto? Aí o Alexa vai falar, não, eu acho que não. Opa, aqui, ó. Eu comecei a falar aqui, o Siri respondendo aqui. Bem, então só para vocês terem ideia. Então vai ser com certeza. Antônio, Ricardo, como que é a inteligência artificial aplicada à gestão de projeto pode ser aplicada em contexto VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, como é Angola? Bem, a inteligência artificial num ambiente VUCA, aí é que ela é mais indispensável ainda. Por quê? Porque o que ela faz? Ela reduz o seu horizonte de incerteza, porque ela consegue manipular uma quantidade de dados que você não consegue. E ela é tão rápida que você pode fazer assim, você não vai ter que chegar e falar assim, eu vou rodar uma simulação de... Sabe aquele negócio? Aqui,
Sabe aquele negócio que falava assim, vou gerar o relatório mensal? Acabou, tira isso da sua cabeça. O relatório não é mensal, não. O relatório é na hora que você quiser. Você vai apertar o botão, é o relatório. Se você apertar daqui a 5 minutos, o relatório mudou. Isso é gestão de projeto para um ambiente VUCA. Onde? Onde assim, a pessoa lá na ponta, no celular, vai chegar e vai gritar assim, Siri, o produto chegou atrasado. Automaticamente já vai atualizar o projeto e o CEO da sua empresa vai apertar o botão e vai ver. Então, assim, isso eu acho que o ambiente, e outra coisa, quando você falou como é Angola, lógico, eu tenho 10 anos que eu não vou a Angola, claro que deve ter mudado bastante, mas eu quero dizer que esse ambiente VUCA está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Eu vou dizer, quem está sentindo um ambiente estável e certo, das duas, uma. Ou está de olho fechado, ou está dormindo. Porque não tem como você não perceber. Olha, você pode morar na Suíça, pode morar na Coreia do Norte, pode morar. A não ser que você esteja completamente alienado, não tem como você não ver isso. Né? Não tem como você não ver essas tendências que estão chegando. Tá? É certo que trabalhos repetidos serão condenados, mas são ambientes muito relacionais e difíceis de gerir, mesmo por humano. Onde é que a inteligência artificial vai ajudar? A inteligência artificial vai ajudar promovendo, com o uso de tecnologia, soluções para o trabalho repetitivo. E não necessariamente você vai usar mecanismo. Essa é a grande parte dos projetos do futuro. Disruptura não é você repetir. Não é assim, eu penso num robô limpando a minha casa. Não, não. O pessoal que está usando o VUCA, ele está pensando o seguinte, como é que eu vou criar um jeito da sujeira não entrar na sua casa? É aí que está a disruptura. É assim, eu vou criar uma janela que não deixe sua casa sujar. E não a empregada mais rápida. Ou o empregado mais rápido. Perceberam? Então, é essa a lógica que eu queria deixar para vocês. Só estou vendo aqui. Aqui, obrigado pelo tema, Heckel, Duarte. Surge uma questão interessante. Como o mundo irá lidar com isso se ainda temos desníveis de desenvolvimento no mundo? Sim, esse é um problema. Por isso que é o seguinte, a sociedade como um todo tem que se movimentar para tentar trazer todo mundo junto. Ou pelo menos minimizar esse gap. Por quê? Porque é interesse de todos nós. Porque quando você não minimiza esse gap, você gera o quê? Comportamentos como o que nós estamos vendo em muitas partes do mundo. Ou seja, você vê uma massa excluída que elege um líder autoritário, que propõe uma ruptura em tudo, e você tem toda essa instabilidade que está acontecendo em muitos países. Isso é por quê? É porque você não está levando todo mundo junto. E quando você não leva, você gera isso. Então a sociedade como um todo vai ter que cuidar disso. A sociedade, os países ricos, as pessoas que têm poder vão ter que realmente usar isso para fazer. Se não, olha, desculpa, eu não sei, Raquel, onde é que nós vamos parar. Eu juro para você. Eu não sei se a gente continuar nessa loucura. Nós vamos acabar um dia em maus lençóis, como nós já tivemos no passado. Não é? Piemoto, como começar a trabalhar com essa solução em Angola? Luiz, pode mandar. Eu não participo do trabalho, mas eu posso te apresentar depois as pessoas que estão tratando disso. Iris, a existência de dados inseridos em sistemas pode ser um desafio em Angola. Isso é necessário Big Data para haver AI, ou é possível e viável usar soluções de AI em pequena escala? Claro. Primeiro, qualquer dado você pode trabalhar inteligência artificial. Só que quanto mais dado, mais confiável e mais preciso é o resultado. Agora, dado ruim é muito ruim. Ou seja, dado ruim, ele polui, porque ele te leva para um caminho que você não quer chegar. Então, o que acontece? Você tem que ter um dado confiável. O maior desafio hoje de muitas empresas, principalmente empresas tradicionais, em entrarem nesse ambiente de inteligência artificial é porque os dados dessas empresas, dos projetos dessas empresas, estão
todos ferrados. Todos ferrados. Enquanto uma empresa novinha está começando tudo do zero. É por isso que nós temos, por exemplo, empresa de fintech, de tecnologia, por exemplo, para a área financeira, desenvolvendo numa velocidade absurda. Por quê? Porque eles não têm esse legado para trabalhar. Tá? Não tem esse legado para trabalhar. Bem, Eliseu. Bem, vamos colocar essa como última aqui. Eliseu, Ricardo, com base nas ciências sociais, o homem deve usar o conhecimento em prol da sociedade. Para tal, a inteligência artificial ter como alvo a socialização. Senão, se contraria ao próprio propósito do bem da humanidade. Eliseu, absolutamente perfeito. Agora, o que é importante é que a gente tem que entender que pouca gente pode gerar um dano tremendo. Quando algumas pessoas se reúnem, eu vou colocar no Vale do Silício, desculpa, ou em qualquer outro lugar desse, e começa a chegar e falar assim, vão começar a fazer edição genética em ser humano, para criar, para resolver a doença que, para as pessoas nascerem sem diabetes, para as pessoas nascerem sem síndrome de Down. Pô, você pode falar assim, pô, que legal, pode falar, pô, que evolução que nós estamos tendo. Mas, infelizmente, a natureza humana não é assim. Aí vai ter gente pegando esse mesmo CRISPR para chegar e para vender para uma pessoa e falar assim, você quer ter um super filho? Eu construo um filho para você que é ultra inteligente, que é alto, que é forte, que esporte você quer? Ou seja, você vai pegar um menu e vai escolher como seu filho é. E aí você vai criar uma geração de quê? Assim, vamos dar um exemplo, de doping, por exemplo, se for um competidor, você vai chamar isso de que tipo de doping? Doping do DNA antes de nascer? Então, ou seja, isso está acontecendo hoje, né? Nós vimos cientistas divulgando bebês que já nasceram fruto de edição genética, né? Apesar de toda a sociedade condenando. Então, são coisas que a gente vai ter que conviver num mundo de 7 bilhões de pessoas, né? Nem todo mundo tem a mesma interesse em botar todo mundo andando junto, né? Bem, eu acho que com isso a gente acaba. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês, pedir desculpa aí, né? Nós passamos aí um pouquinho do tempo, desejar uma boa noite a todos vocês, muito sucesso para Angola, muito sucesso para o PMI de Angola, e vocês moram no meu coração aí. Alcides, obrigado por tudo, valeu pessoal, um grande abraço para vocês e muito sucesso aí, tá bom? Um abraço, pessoal.